eu vivo numa empresa chamada Startse, ok? E a Startse é uma empresa brasileira, uma empresa muito jovem, mas ela trabalha um pouco assim como se fosse educação e criação de novos negócios. Então, nós trabalhamos muito com adultos, né? E basicamente com adultos. E a gente tem a nossa operação que fica em São Paulo, então a Startse tem o escritório em São Paulo, mas ela nasceu também lá nesse lugar, que vamos narrar mais aí, chamado Vale do Silício. Então, a Startse tem lá hoje, onde é a nossa escola de negócios, pensa assim, nós temos o nosso espaço lá no Vale do Silício. Curiosamente, o endereço da Startse hoje, lá no Vale do Silício, é onde nasceu o Google. Então, onde nasceu o Google, hoje é o escritório da Startse. Vamos ver se dá sorte isso também, né? A Startse também tem operações na Europa, em Lisboa, em Portugal. A gente também tem, a gente chama postos avançados em Israel. E a gente faz 2 anos e meio, pessoal, nós abrimos um escritório na China. Porque todo mundo ouve falar da China e tudo, e talvez aqui em algum momento eu possa dizer para vocês, falar sobre essa nova China, não assim, não aquela China que a gente cheio de preconceitos, mas essa China de alta tecnologia, inovadora, incrível, e que, curiosamente, muito desse povo na China que está criando essa nova China, eles foram beber lá da água do Vale do Silício. Então, o Vale do Silício está relacionado a muitas coisas minhas aqui, e inclusive eu tenho um filho adolescente, agora não mais, ele fez 18 anos, tá? Então eu me conecto muito aí com todos vocês, trajetórias, ele esteve muito comigo vivendo no Vale do Silício. E, bom, Guilherme, eu estou aqui, eu tenho alguns slides que eventualmente podem ajudar, se vocês permitirem aqui depois eu compartilhar. E aí você só comanda aqui, me dá os comandos para mim não me perder, porque eu falo demais, aí, ô povo, eu falo demais, segunda-feira, 8 da manhã, nós temos que fazer isso aqui um treco divertido, engraçado, animado, senão vocês não vão ficar de bobeira comigo, né? Então, como é que a gente faz aí, Guilherme? Só me manda. Então, eu coloquei aqui você como co-host, se você quiser compartilhar o slide, pode compartilhar. A ideia inicial é falar um pouquinho ali da história do Vale do Silício, aquela história que vocês me contaram no primeiro dia de reunião, como é que surgiu ali, como é que envolveu esse novo cenário, e depois como que surgiu essa transformação ali, passando um pouquinho da Apple, da Google, da própria Microsoft. O que aconteceu nesse lugar para haver essa transformação desse tamanho? Legal, então vamos lá. Então eu vou tentar fazer o seguinte, o nosso combinado é o seguinte, ficou curioso alguma coisa, anota aí, faz papelzinho, professores me ajudam aí, se eles forem fazendo perguntas, levantem, me parem, vamos fazer isso interessante, vou tentar, beleza? Eu vou compartilhar, porque o Vale do Silício virou um lugar bastante... você só faz o joinha aí, Guilherme, se recebeu a minha tela, tá? Então, o Vale do Silício, esse aqui, ó, esse meninão ali, ó, sou eu, então, tá? Cristiano Cru, eu tô ali. Se alguém depois achou uma coisa curiosa, quiser me mandar um e-mail, se algum de vocês aí, não sei se usa o LinkedIn, mas tá ali o LinkedIn, que é uma rede social mais de coroa, né? Mais profissional, ou também aí no Instagram, também eu falo bobagens no Instagram. Agora, vamos lá. Então, deixa eu mostrar para vocês a minha perspectiva, alguma visão minha sobre essa história do Vale do Silício. Talvez a melhor maneira de eu falar para vocês do Vale do Silício é contar uma história para vocês que tem a ver com isso aqui, ó. Esse negócio aqui é um negócio muito antigo, mais ou menos do ano de 1849, tá ali, ó, 1849, tá bom? Isso era esse lugar lá nos Estados Unidos, na Califórnia, dizem que era uma pequena vila mexicana, ok? Porque a Califórnia chegou a ser do México antes dos Estados Unidos comprar ela, vamos dizer assim. Mas era uma pequena vila mexicana que tinha o nome da cidade de São Francisco. Mas imagina, 1000 pessoas assim. E aí teve descoberta do ouro. Então, essa é a propaganda da descoberta do ouro. Talvez vocês já ouviram falar da corrida do ouro, né? O mundo maluco, todo mundo correndo para a Califórnia atrás da pepita dourada para ficar milionário, aquelas coisas. E então dizem que quando teve, então, 1000 pessoas moravam no lugar, quando descobriram o ouro, diz que em 1 ano, 2 anos, aquilo virou 20, 30 mil pessoas no lugar, entendeu? E pessoas de tudo que é canto do mundo. Então, assim, ó,
pessoas de tudo que é cor de pele, pessoas de tudo que é religião, pessoas de, assim, orientais que vinham, anglo-saxões. Imagina uma confusão de gente diferente. E aí se formou essa coisa, essa vila começou a crescer muito e tal. E aí diz talvez o primeiro traço importante para vocês sacarem das coisas. Assim. Porque quando a gente começa a ligar os pontos para trás, a gente começa a entender melhor as coisas, porque as coisas são assim hoje, tá? Então, a primeira coisa que eles tiveram que fazer lá é que eles tiveram que ser muito... respeitar muito as diferenças, entendeu? Muita gente diferente. Ou eles aprendiam a lidar com as diferenças, ou eles teriam se matado todos, pense assim. Gente muito diferente, os caras muito diferentes de mim, que acreditavam em outras coisas, e ali criou uma coisa que parece que conduziu aquele lugar até hoje, chamado diversidade. Lá existe uma crença profunda que pessoas diferentes são capazes de criar coisas muito mais incríveis, muito mais inovadoras e muito mais justas. Hoje, essa cidade de São Francisco, aquela região inteira ali que eu vou mostrar para vocês, deve ter em torno, sei lá, 4, 5 milhões de pessoas, tá? Mas a cidade de São Francisco, dizem que metade da população é não americana, ou seja, é um lugar nos Estados Unidos que metade da população é formada por pessoas que não nasceram ali, não nasceram nos Estados Unidos. Segundo, se estima que na cidade se fale mais de 100 idiomas diferentes diariamente. Muita gente do lugar inteiro do mundo, gente diferente, tá? Então, o primeiro traço que eu quero dizer para vocês, que vai lá da Corrida do Ouro, é uma coisa chamada diversidade. Nós, diferentes, fazemos coisas incríveis. Você sabe que até hoje eu me lembro, uma das primeiras reuniões que eu fui lá, porque eu nunca parei de frequentar, eu me lembro que eu fui ter uma reunião com um time, um grupo, que estava fazendo uma startup lá, tá bom? E aí eu não me lembro direito, mas era num restaurante, eu fui lá ter uma reunião, eu acho que tinha 12 pessoas no grupo, assim, me esperando, 12, lá do Vale do Silício. Dessas 12 pessoas, tinham 9 nacionalidades diferentes, entendeu? 12 pessoas, 9 nacionalidades diferentes. Então, o primeiro traço histórico, guardem aí na memória vocês, é o seguinte: gente diferente cria coisas mais incríveis. Isso tem a ver muito com o respeito, com a diversidade, e nós temos a capacidade de olhar e lidar com pessoas que têm discursos e comportamentos diferentes, tá bom? Segunda coisa incrível que esse lugar criou. Todo mundo chegava lá e era um tanto miserável, certo? A vida era dura, olha ali as imagens, né? A vida triste, a vida dura. Então, uma coisa que aconteceu também, muito incrível, é que as pessoas aprenderam, de alguma maneira, muito colaborar. O que é colaborar? Colaborar é ajudar o outro sem pedir nada em troca. Eu te dou uma coisa antes de pedir nada em troca. Uhum. Não é aquela assim, o que eu ganho com isso, quanto que eu levo nessa, entenderam? Era um jeito de colaborar, porque era um jeito muito diferente, assim, ó. Tava aqui eu aqui parado, e falei, puxa, mas esse cara pode ser o próximo cara a encontrar a pepita de ouro. Então, tinha uma coisa muito de ajudar o outro, ok? Então, ajudava muito o outro e tal. E essa coisa, então, de colaborar, além da tal da diversidade, a colaboração virou uma coisa muito forte, cara. Não é muito forte. Hoje, lá, se você for lá, imagina um lugar que cria empresas tão incríveis, lugares tão, assim, empresas tão, que vocês todos conhecem, né? Essas empresas que foram criadas lá, é um lugar que se compete muito, né? Se disputa muito, mas ao mesmo tempo se colabora demais. Se eu bater na porta de alguém lá e pedir ajuda, essa pessoa vai me ajudar. A não ser que eu faça uma besteira, daí não me ajuda mais, tá? Mas o espírito de colaborar é muito forte, cara. É muito forte. Porque é uma crença assim, ó. Se eu te ajudar, você vai ajudar alguém, que vai ajudar alguém, que vai ajudar alguém, que vai me ajudar de volta, entendeu? Então, assim, ó, esta coisa vai voltar. E a gente se ajudando, a gente vai ser melhores. Então, essas coisas é a maneira como eu interpretei o Vale do Silício nesses dois aspectos que vêm lá da história do Corrida do Ouro. Mas dando um pulo... e se tem algum de vocês aí que gosta de futebol americano, lá na região tem um time de futebol americano chamado os 49, os 49ers, em inglês é 49ers, né? Quer dizer assim, são os de 49. Isso é uma homenagem do nome do time de futebol a essa geração toda de desbravadores que começou a invadir lá a região em 1849. Então, uma dica curta aí para vocês. Mas isso aqui é uma foto aérea da região
chamada Vale do Silício. Lá em cima, na pontinha, tem a cidade chamada São Francisco, a vila mexicana que se transformou. Daquela ponta lá, até aqui embaixo, tem a cidade de São José. Isso aqui deve ter mais ou menos 100 quilômetros, tá? Então, nessa região toda aqui, ó, de 100 quilômetros, que ficou popularizada como Vale do Silício, mas lá se chama muito a área da Bahia, em inglês, Bay Area. Tem uma Bahia aqui, tá vendo aqui? Então, tudo aqui em volta se criou coisas incríveis. O escritório da Startse lá é bem no meio aqui, ó, chamado Palo Alto, ó. É uma cidadezinha que tem uma universidade muito conhecida, a Universidade de Stanford, que fica aqui nesse lugar. E se eu der um enter aqui, ó, talvez vocês enxerguem agora um monte de loginhos legais ali. Então, talvez vocês já viram falar empresas que nasceram lá. HP, o WhatsApp, o Google, lá tem as operações da NASA, tem NVIDIA, não sei se alguém é mais nerd aí, Netflix, Apple, Facebook, sei lá, Uber, Airbnb, Twitter, Dropbox, YouTube, Tesla, para quem gosta de carros autônomos. Então, é uma explosão de negócios que surgiu, então, nessa região em tão pouco tempo. É verdade, talvez seja a maior concentração de bilionários por metro quadrado, ok? Maior concentração de bilionários por metro quadrado no mundo. Eu acho que é sempre importante dizer para vocês, é um lugar incrível, mas como todos os lugares no mundo, tem seus problemas sociais. Doença social, não é um lugar perfeito, entendeu? Não é assim, aquilo é um lugar perfeito, nós somos ruins, eles são perfeitos. Não é nada disso, tem muito dos seus problemas sociais também. Agora, o que a gente sempre entendeu é que talvez a gente tenha que ter um pouco de humildade, né? E dizer assim, o que aquele povo lá fez nos últimos 10 anos, na última década, foi tão impactante no mundo, tão impactante, que talvez a gente possa ir lá espiar, ver se a gente não tem nada para aprender, ok? Então, assim, essa é um pouco da atitude de humildade por isso. Então, talvez um dos traços principais que eu quero dizer para vocês, historicamente, esse lugar aparentemente criou um ambiente em que a diversidade vale muito e a colaboração é uma força mágica, ok? Ela criou um sistema todo em que ela teve uma capacidade de reinventar coisas. Lá nasceu a primeira startup do mundo, ok? Podemos mais falar de startup. A primeira startup do mundo é considerada a HP, a empresa HP. Supostamente, a startup é aquela ideia de uma empresinha que nascia numa garagem, né? As empresas de garagem. Então, bastava uma garagem, uma ideia boa, muito conhecimento, uma vontade de fazer as coisas diferentes, e nós somos capazes de fazer coisas incríveis e muito grandes. Agora, quem quer fazer uma coisa diferente, quem quer criar uma empresa nova, um negócio novo, um produto novo, e quer competir com o outro que já é forte, pensa assim, já tem um grandão lá estabelecido, forte, como é que eu vou competir? Eu tenho que usar outro jeito de pensar, eu tenho que usar outras armas, eu preciso inovar. Eu não posso fazer exatamente o que o outro está fazendo, certo? Então, isso é que nem estratégia do barquinho. Olha aqui, ó, para vocês aprenderem, maior coisa de estratégia de negócio, tá? Imagina o seguinte, tem 2 barquinhos aqui, ó, na lagoa, tá? Então, numa corrida de barquinhos, o da frente está ganhando, tá? Barquinho à vela, e o de trás quer ganhar do da frente. Aí, cara, e o vento é o mesmo para os dois, né? Então, todos os dois, um já está atrás. O da frente, em teoria, ele nunca perde, porque é só ele ficar olhando para trás e dizer assim, ó, ele virou para lá, vira também. Ele virou para cá, vira também. Como ele já está na frente, se o da frente fizer tudo, o de trás nunca vai pegar ele, entenderam? A estratégia do barquinho. Agora, qual é o único jeito do de trás ganhar do da frente? É ele fazer uma manobra tão diferente que o da frente diz assim, isso aí é besteira que ele está fazendo, né? Eu não vou fazer essa besteira. Isso aí é muito maluco, isso aí ele vai afundar, entenderam? Então, o que está atrás, em tese, ele não pode repetir o que tem dentro da frente, porque ele já está em desvantagem. Startup, essencialmente, é a maneira de pensar diferente. É um monte de lógicas, ferramentas, para que você busque ser inovador, para que você busque fazer coisas que o que já está vencendo não acredita. Então, a minha maior lição do Vale do Silício é uma palavra que depois eu escrevo aqui para vocês, a minha pessoal, tá? Em 30 anos no Vale do Silício, o Vale do Silício ensina apenas uma coisa, que eu vou tentar dizer para vocês, que tem um nome extremamente complicado.
O nome se chama atiquifobia. Eu vou escrever no chat depois aqui, tá, para vocês. Atiquifobia é, na verdade, uma expressão que explica a fobia. Fobia é o medo, né? É o medo, é o pavor de errar. O medo de errar é chamada atiquifobia. Então, o Vale do Silício inteiro, ele criou um negócio em que ele combate essa doença. Ele combate o medo das pessoas de errarem. Essencialmente, a atiquifobia é o seguinte: se eu quero inovar, cara, pensa comigo, eu quero fazer uma coisa que nunca ninguém viu aí, tá? Ninguém viu, nunca ninguém fez. Como é que eu faço, cara? Eu não tenho ninguém, eu não consigo nem copiar ninguém, concordo? Então, como é que eu faço uma inovação? Como é que eu faço algo que nunca ninguém fez? Certo? Eu tenho que criar um jeito de fazer isso que é muito experimentador. Experimentação é o que precede a inovação. É impossível surgir uma coisa inovadora sem que alguém antes tenha experimentado. Então, o Vale do Silício inteiro, ele é uma clínica de reabilitação de atiquifobia. Ele é um mecanismo inteiro para que as pessoas aprendam a experimentar sem causar dano para os outros. Porque a gente fica pensando, experimentar não vai funcionar, não vai funcionar, ó. Não vai funcionar, então não vou tentar fazer. Então a gente fica se flagelando, a gente fica criando umas coisas assim, dizendo, se não for perfeito, não vou fazer. Mas tu só vai fazer o que for perfeito, só vai fazer o que os outros que você já viu fazer, certo? Eu vou inovar isso aqui. Eu vou inovar, vou fazer uma coisa que nunca ninguém fez. E eu tenho certeza que vai dar certo. Não, tu tem vontade que dê certo, porque se nunca ninguém fez, como é que você tem certeza que vai dar certo? Certo? Então, se vocês já foram no laboratório, fizeram isso, quando a gente quer juntar duas coisinhas para ver o que acontece, a gente põe muito pouquinho, né? Porque não pode explodir a coisa. Então, assim, a ciência de experimentação é, na verdade, o que está no centro do pensamento do Vale do Silício. Uma startup é mecanismo de experimentar, o jeito que investe dinheiro nas empresas é um jeito de experimentar, o jeito que a gente constrói as coisas é um jeito de experimentar, porque todos nós lá estamos tentando fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Se nunca ninguém fez, ninguém tem certeza. Então, isso é o dilema prático da inovação. Quanto mais inovador for, menos certeza eu tenho. Entenderam isso? Quanto mais inovador for, menos certeza eu tenho. Então, como é que eu vou diluindo essa incerteza? Eu preciso criar um monte de jeitos e maneiras de ir avançando sem pensar as coisas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma app, tá bom? Quero fazer uma app. Aí eu vou fazer uma app, assim, já sei como vai ser a app, já desenhei na minha cabeça, cara, vou me fechar aqui, montar uma empresa, vou fazer uma app, daqui 1 ano eu vou mostrar para vocês a minha app, ok? Aí eu vou 1 ano eu vou lá e mostro para vocês a app. Aí um de vocês diz assim, puxa, legal, mas não sei se eu vou usar. Eu levei 1 ano para você me dizer isso. Agora, como é que lá, por que diz que no Vale do Silício o pessoal adora desenvolver software sentado num café, assim, sabe aqueles café que chega e entra todo mundo e tal? Um Starbucks, o cara adora um Starbucks. Ele está desenvolvendo, estou eu aqui desenvolvendo meu softwarezinho e tal, chega uma pessoa e senta do lado assim, aí eu olho para ela, viro meu computador para ela e diz assim, tudo bem, meu nome é Cristiano aqui e tal, olha aqui, eu estou fazendo um software novo aqui, ó, o que você acha? O cara nem entendeu o que eu estava fazendo. Ele olha assim para a tela e diz assim, para que aquele botão amarelo ali? Aí você olha assim, poxa, cara, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo feedback. Aí eu viro assim, para que essa coisa desse botão amarelo? O cara olhou e nem entendeu para que era, entendeu? Então ele é muito rápido. Vai lá, mostra, se expõe. Só que nós temos vergonha de mostrar uma coisa que está no meio, não temos? Não está pronto ainda, não vou mostrar. Não, vou guardar isso aqui, porque quando eu mostrar para alguém, vão me criticar. Vão dizer que não gostaram, e isso dói. Não dói as pessoas criticarem a gente? Então, o que a gente faz? A gente fica se protegendo, criando um negócio da perfeição. Tem que estar perfeito, pois o perfeccionismo, ele mata a inovação. O perfeccionismo quer dizer que se eu só fizer o que tiver perfeito, eu só vou fazer o que alguém já fez. Então, a minha lição particular e única sobre o Vale do Silício é que o Vale do Silício combate ferozmente. Deixa eu botar uma coisa aqui para vocês. Não sei se vai chegar aqui no chat. Opa. Eu vou depois escrever o termo da atiquifobia. Beleza? Entendendo isso? Então, a primeira coisa que se ensina lá
não é só se ensina, faz parte. E tem muita terminologia, muito método do mundo de startups. Se algum de vocês já cavocou mais isso, assim, quando a gente diz assim, MVP, pivotou, quando a gente fala isso, tudo se resume a esse mesmo pensamento, que é a lógica da tiquifobia, que é a lógica da experimentação enxuta, que é a lógica de que, como eu não tenho certeza, eu tenho que criar novos mecanismos para fazer isso. Isso funciona para coisas inovadoras, mas não funciona se eu quiser construir um prédio. Se eu quiser construir um prédio, e eu já sei como é que o prédio vai ser, eu sei como é não sei o quê, eu tenho que planejar absurdamente, senão o prédio vai cair, concorda? Senão eu vou errar, o prédio não vai dar certo. Então, existe uma diferença entre eu estar querendo, eu querer fazer uma coisa que já ouvi, já existe, eu sei como vai ser no fim. No fim vai ser esse prédio aqui. Então, eu tenho que planejar intensamente. Quando eu estou fazendo um aplicativo, um software, uma empresa nova que eu nem sei, eu vou fazer imagina um cara fazendo um Uber. Não tinha nem ideia se o cara ia entrar num carro de um desconhecido, meu, e pegar uma balinha ainda, concorda? Então, o que ele faz? Quando eu estou fazendo uma coisa mais assim, mais inovadora, aí eu tenho que usar dessas técnicas mais de startup para fazer isso. Então, esse aqui, para mim, é a minha lição. Vocês não vão ouvir as pessoas contando assim do Vale do Silício. Essa é a minha vida particular de descobertas de 30 anos, então, no Vale do Silício. E eu fiz um pouquinho mais, tá? O Vale do Silício, então, na minha vida, ele tem dois momentos que talvez ajude vocês a pensarem. Do lado esquerdo aqui está a ponte famosa lá da cidade de São Francisco, chamada Golden Gate. Golden é dourado, né? Mas não é, ela é vermelha, ó. A Golden Gate é uma ponte famosa que tem lá, ok? Então, isso aqui é como se fosse a porta de entrada do Vale do Silício. Eu me criei mais de 30 anos lá. Só que há uns 6 anos atrás, eu percebi que aquilo que acontecia no Vale do Silício, ele estava ganhando mundo, certo? Não era só o lugar. Aquele jeito de pensar, de criar as empresas, de fazer negócios, ele estava ganhando mundo. E aí eu comecei a ver que vários lugares no mundo, cidades, regiões, estavam tentando entender o Vale do Silício e trazer ele para suas regiões. Então, se eu moro aqui numa região do Brasil, o que eu posso aprender com esse lugar? O que eu podia trazer aqui para a minha região, para a minha cidade e tal, ok? Aí, o que eu fiz? Eu fui morar numa outro lugar nos Estados Unidos chamado Texas, na cidade chamada Austin, no Texas. Por que eu fui morar lá? Porque eu vi o seguinte, eu já conheço muito o Vale do Silício lá, aquela região. Eu queria ver o que era uma outra região, tentando aprender com aquela região e tentando trazer para o seu lugar, certo? Então, eu não acho que o Vale do Silício é para copiar. Eu acho que o Vale do Silício é para inspirar. E assim como Austin, essa cidade no Texas, tem a segunda operação da Apple, do Facebook, tem várias coisas lá, tá? Falei, eu quero viver um lugar que está tentando olhar para aquele que eu conheço e tentar transformar o seu lugar. E isso fica uma provocação para vocês. Pensa na sua cidade, na sua região, pensa no Brasil e fica imaginando assim, o que a gente poderia aprender com isso, com esse jeito de pensar, com essa maneira de inventar negócios e promover experimentos que ajudam a inovar? Como é que eu poderia atacar a tiquifobia? Como é que eu poderia fazer as pessoas ter mais curiosidade de aprender coisas, mais vontade de fazer coisas diferentes e não só ficar no repeteco de eu já vi antes, já fiz aquilo, entendeu? Assim, como é que a gente cria um espírito mais inovador, mais desbravador, mais inquieto em todos nós, né? Então, essa foi uma maneira muito interessante de eu ver isso. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo assim, existe o Vale do Silício, que é um lugar. E existe o Vale do Silício, que também é um jeito de pensar, que poderia acontecer em qualquer lugar, tá? É basicamente isso que eu vivo diariamente com empresários no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu, antes da pandemia, fui muito lá para os Estados Unidos, lá para a Califórnia, lá para o Vale do Silício. E essa empresa, então, que eu estou junto, que eu faço parte, chamada Startse, a gente basicamente pesquisa e entende movimentos de transformação no mundo e tenta trazer para o mundo dos empresários, certo? Isso tem basicamente 3 vieses, 3 coisas que vocês, possivelmente, profissionalmente, à medida que vocês avançarem na vida de vocês, na carreira, tem 3 coisas que vocês nunca mais vão poder parar de aprender. E vão ter que aprender todo dia. E vão ter que aprender, talvez, muito mais do que eu tive que aprender. Vocês vão ter que entender mais de
e vocês vão ter que entender mais sobre como gerir e como as empresas funcionam. Nós chamamos isso de tecnologia, mercado e gestão, certo? E talvez agora, para a única maneira de eu falar mais sobre o Vale do Silício é vocês realizarem por que isso é relevante. Eu acho que, cá para nós, eu acho que estudar é chato. Mas eu acho que aprender é bom demais. Mas aprender é bom demais. Então, a gente tem que criar umas coisas muito legais para a gente aprender. Basicamente, vocês pensarem, inovação é aprender uma coisa antes dos outros aprenderem. Concorda comigo? Inovar é descobrir que se eu boto uma coisinha aqui, o cara clica. Se eu não boto, o cara não entende o que é para clicar. Inovar é que se eu fizer desse jeito, as pessoas gostam. Daquele jeito, as pessoas não gostam. Inovar é aprender. É aprender o que os outros não aprenderam ainda. Por isso que mas eles vão aprender, né? Por isso que a inovação sempre ela surge como uma inovação, com o tempo fica comum. Surge como inovação, com o tempo fica comum. Então, é basicamente inovar e aprender. A minha pergunta para vocês na tela diz o seguinte: vocês aí, meninada, papo reto com vocês. Vocês acham que vocês vão viver num mundo que foi muito diferente dos avós e bisavós de vocês? De boa. Vocês acham que vocês vão viver num mundo muito diferente ou muito igualzão do que os bisavós de vocês fizeram? Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Fica pensando, os avós de vocês, quantos bancos eles tinham para abrir uma conta? Não sei se vocês imaginam. Perguntem para eles quando chegar em casa. Vovô, vovó, os pais, qualquer alguém mais coroa aí, tá? Quantos bancos tinha para você abrir uma conta? Quantos bancos tinha? Certo? Tá. Eu não sei se ele vai estar mais que 3, 4 e tal. Hoje, nesse mundo digital, quantos bancos tem só aqui dentro? Então, o mundo está se transformando muito. Querem fazer um teste comigo? Querem fazer um teste de como esse mundo do Vale do Silício, esse jeito de inovação, ele está tocando nos mercados? Vamos fazer um teste de negócios, tá? Que faço com grandes empresários no Brasil. Vamos lá. Primeiro, vocês conhecem essa empresa aí, né? Ok? Essa empresa é a Petrobras. Todo mundo sabe quem é a Petrobras, legal? Então tá. A pergunta é o seguinte: quanto que vale a Petrobras? Porque ela é negociada no mercado, ela tem um valor, né? A empresa tem um valor lá. Quanto que vale esta empresa? Ok? Bom, eu já vou dizer para vocês que eu acho que ninguém, para não dar tempo de perguntar para o Google aqui, tá? Essa empresa, em abril, valia mais ou menos 55 bilhões de dólares. Cara, bilhões de dólares. É muita grana, né? Então, a Petrobras vale 55 bilhões. Em abril, ela valia 55 bilhões de dólares. Nossa, um monte de dinheiro. Plataforma de petróleo, distribuição. Fica imaginando o tamanho da Petrobras que nós sabemos, né? Todo mundo já viu. Agora, a pergunta é a seguinte: quanto que vale o TikTok? Quanto que vale o TikTok? Então, eu vou mostrar para vocês. O TikTok deve valer hoje 140 bilhões de dólares. Tá? 3 Petrobras, né? Na verdade, TikTok não é a empresa, né? A empresa é a chinesa ByteDance, que é dona do produto TikTok. Entenderam isso? Falei, caramba, meu, um TikTok, uma coisinha dentro do celular, vale 3 vezes a Petrobras? O mundo tá meio maluco. Vou perguntar outra para vocês. Já viram falar da Amazon? A Amazon, a empresa que vai lá, compra livro, compra coisa. Na verdade, a Amazon faz muitas outras coisas. A Amazon, vocês têm uma ideia, ela vende computação, né? Ela vende software, ela tem uma empresa que faz foguete dentro da Amazon, a Blue Origin. Pois a Amazon vale... Prime Video também, que é de filmes e séries. A Amazon Prime Video também. Ela é dessa nova geração de empresas. Amazon, Facebook, Google, Apple, são essas empresas incríveis que ganham, né? Pois a Amazon, tempos atrás, valia 1,6 tri. 1.600 e poucos bi. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil, o PIB significa tudo que o país cria de riqueza no ano, né? O PIB do Brasil vale 1,8, talvez, tri de dólar. Então, é quase uma Amazon vale o que todos os brasileiros, um ano, todas as empresas, todo mundo, toda a população trabalhando, não conseguiria, talvez, chegar no valor de uma Amazon. E o que eu quero mostrar para vocês sobre isso é que o Vale do Silício, essa coisa de inovação sempre existiu, mas a velocidade com que começou a acontecer foi brutal, certo? E isso está impactando o mercado e a vida de todos nós. A vida de todos nós está sendo impactada por isso. E a palavra mágica por trás disso é, talvez, inovação, ok?
que é uma palavra meio etérea, difícil você definir o que é, o que não é. Ela é essa condição humana da inquietude, inquietação, né? Assim, cara, sempre dá para fazer diferente, sempre dá para fazer melhor. Eu tenho que olhar para as pessoas e pensar exatamente por que existe aquilo, né? Então, assim, essa provocação é uma provocação muito interessante que todos vocês deveriam se fazer. Todos vocês deveriam se perguntar a todo momento sobre inovações. O futuro que vocês vão viver, como é que ele vai ser? Eu acho que não dá para adivinhar futuro, tá? Para mim, até futuro não existe, tá? Futuro é algum de nós que vai fazer. Então, bom, seja a gente ou que seja a gente fique perto das pessoas que estão fazendo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui. Eu não sei se ele vai flicar e se ele vai piscar muito aí para vocês, mas vocês estão vendo uma coisa que é uma das tecnologias que causam esses efeitos de inovação. Então, pensa assim, a inovação é quando algo acontece e ela impacta o mercado, o comportamento, mudam as empresas, transforma a vida das pessoas, certo? Perfeito. A tecnologia é, muitas vezes, a coisa que permite fazer aquilo. Então, eu poderia arriscar para vocês assim, não pensa que tecnologia é uma inovação. Tecnologia é uma coisa nova, incrível, que permite eu inovar. Pensa assim que é melhor. Pois aqui vocês estão vendo um vídeo de um automóvel autônomo. Isso aqui é um automóvel autônomo andando lá no Vale do Silício. Estão vendo aqui que o motorista, o piloto, ele não aperta os pedais e não mexe o volante aqui, tá? E esse automóvel, que no caso é da Tesla, ele está andando sozinho. E vocês estão vendo aqui as câmeras, ó. É mais ou menos as câmeras. Estão vendo que as câmeras, elas estão filmando e aparecem uns quadrinhos, ou seja, a câmera está andando. Quando você compra um automóvel desses, ele vem com 8 câmeras. Então, ele filma para trás, para frente. É como se ele tivesse uma visão 360 graus assim, tá? E tudo que ele anda... Se você quebrar aqui, ó, o porta-luvas, se tu arrebentasse ali o porta-luvas, você ia encontrar a placa do computador. Ou seja, essa empresa que faz automóveis, ela também faz a placa. O computador que vai dentro. Ela fabrica o computador. Então, pensa assim, imagina que isso aqui não é um computador com rodas, né? Não, imagina que não é um automóvel com computador dentro, é um computador com rodas em volta, tá? Pensa mais. Todas essas imagens aqui é o que a gente chama de inteligência artificial. Ou seja, ele está andando e está percebendo coisas no futuro e ele é treinado para enxergar. Olha que maluco que eu vou dizer para vocês. Pensa que lá na frente tem uma placa de pare. Tem uma placa de pare, tá bom? Aí tu pensa assim, como é que os caras desenvolveram isso? Um cara vai lá, um programador vai lá e programa assim, se tiver uma placa quadradinha ou com não sei o que, com ângulos de tantos graus, vermelha, com pare, aí é pare, daí para o carro. Não é assim que a gente faz. Inteligência artificial, a gente faz assim, a gente pega um monte de imagens de placas de pare, ok? 1000 imagens diferentes de placa de pare. Chovendo, garoando, nevando, assim, meio de lado, uma meio quebrada. Eu pego um monte de placa de pare. Eu pego esse monte de placa de pare e eu jogo dentro de um algoritmo e ele sozinho começa a descobrir como é que ele vai encontrar a placa de pare. Entenderam isso? Por isso que a gente diz que inteligência artificial, eu não programo mais máquinas. Eu não programo o computador. Eu treino o computador. Eu pego um monte daquilo e eu treino. E ele descobre sozinho como as coisas funcionam. Então, basicamente, esse carro funciona assim. Então, toda vez que eu tiver mais placas de pare, disso, daquilo, situações, trânsito, cada vez mais que eu tiver essas informações, esses dados, eu treino melhor a máquina. Por isso que esse automóvel, quanto mais anda, melhor ele dirige. Entenderam isso? Quanto mais anda, mais ele vê. Se mais ele vê, mais eu ajudo a treinar ele, melhor ele dirige. Quanto mais anda, melhor dirige. Então, isso é um exemplo de uma tecnologia que é muito curioso isso para nós, né? Falei, caramba, um automóvel andar sozinho, sai, isso nunca vai acontecer. A primeira vez que eu andei, eu confesso que me deu um medinho. Mas isso é para mostrar as capacidades de coisas, porque a gente não sabe o que a gente não sabe, meu. A gente não tem ideia nem do que a gente ainda não sabe, concorda? Então, quer ver? Eu vou mostrar mais uma segunda para provocar vocês. Isso aqui é um vídeo do antigo ministro da Agricultura do Brasil, um ex-ministro, não antigo ministro, e ele está lá no Vale do Silício conosco, e ele está comendo um nugget de frango. Está vendo o nugget de frango? O que esse nugget de frango tem de diferente? Esse nugget de frango é de um frango que está vivo. Olha só o que eu falei. Não precisamos matar, está aqui o Blairo Maggi, que é o ex-ministro, nós não precisamos matar o frango para comer o nugget do frango, cara. Mas como é que tu faz isso? É bem simples, ó.
Bem simples não, mas olha a lógica. Você vai no frango, tira uma pena dele e tira uma célula, sabe aquelas células tronco? Aquelas células biológicas? Tira uma célula. Aí tu pega uma célula, eu dou uma arrumadinha nela e eu boto num negócio de tipo de fazer cerveja belga, assim, tá? Tipo um reator, e eu fico alimentando com açúcar. E aí as células vão se desenvolvendo e eu vou alimentando. Então aquela célula eu tirei e ela vai se desenvolvendo. Então eu vou criando um negócio, depois eu crio o formato, não sei o quê, trabalho ela um pouco para ter mais ou menos gordura, mais ou menos fibra, e eu consigo fazer um nugget de frango sem matar o frango. Isso se chama agricultura celular. Maluco isso? Diferente isso? Estranho isso? Pois isso está acontecendo, que é a invasão dessas novas alternativas de alimentação que a gente vai ver, porque o mundo vai chegar a 10 bilhões de pessoas e simplesmente plantando e colhendo e cuidando de gado e tudo pode não ser suficiente. Eu contei essa história só para vocês aqui, para mostrar essa imagem do passado. E para mostrar para vocês o seguinte, toda vez que alguém traz uma visão do futuro que é muito diferente, a nossa reação é dizer, não, não acredito de jeito nenhum, isso aí vai fazer mal para os outros. A nossa reação natural é ser contra o novo. Porque o novo é desconhecido, e o desconhecido traz medo, ok? 3 cenas do passado para todos vocês refletirem. Aqui à esquerda, 1825, quando criaram as locomotivas, chegavam dos trens, né? Dos trens, chegavam nos Estados Unidos, os jornais em Nova York escreviam assim, isso aí vai matar as pessoas, nenhum ser humano vai aguentar uma velocidade maior do que um galope a cavalo. As tripas das pessoas vão saltar pelas bocas. Isso estava escrito nos jornais em 1825. Quer ver 1878, quando os automóveis na Inglaterra começaram a aparecer nas ruas? Aí tinha uma lei, é a lei da bandeira vermelha. Para você operar um automóvel na rua, você tinha que ter 3 pessoas para operar o automóvel. Um era o motorista do automóvel, ok? Imagina um automóvel, que bicho estranho naquela época. Um dirigia. Do lado dele tinha aqui uma figura tipo um bombeiro, que como tinha um motor atrás, ele tinha aqui um meio bombeiro, entendeu? Se pegasse fogo, o cara estava já ali. E tantos metros para frente, talvez vocês consigam ver mais ou menos o desenho, ia um outro cidadão, um terceiro, com uma bandeira vermelha, avisando para as pessoas, cuidado, veio um bicho estranho aí atrás, entendeu a história? Bom, hoje isso parece engraçado, né? Mas... E aqui o último, 1900, quando os elevadores começaram a ficar populares, ninguém tinha coragem de entrar no elevador. Vou eu entrar numa coisa dessa, fecha a porta, vou morrer lá dentro. Aí começaram a botar os ascensoristas, né? Para operar, o operador de elevador e não sei o quê. Isso aqui são cenas do passado olhando para o futuro. Então, quando eu falo para vocês, carro autônomo, comidas de agricultura celular, quando eu falo todas essas coisas, não sou estranho, não sou super estranho. Isso não dá um pouco de medinho, não dá um frio na barriga, não fala, caramba, será que? Pois é, mas qual é o futuro que vocês acham que vocês vão viver? Ok? Não é só imaginar que tudo que é maluquice vai acontecer, tudo que é coisa nova vai acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre o Vale do Silício é que ele combate demais esse nosso medo de aprender, certo? E para aprender coisas novas tem que perder o medo. E eu descobri com todos os grandes investidores do Vale do Silício, com todos os grandes empreendedores, as pessoas que criaram coisas incríveis, eu aprendi que eles são muito curiosos. Eles têm uma vontade enorme de aprender, mas eles têm assim, ó, chega a contaminar, chega a contagiar a gente. Por isso que se vocês já fizeram alguma listinha, se vocês já escreveram alguma coisa, é assim que se começa. Você escreve coisas curiosas para você. E depois você vai atrás de aprender. Entendeu? E tem muito jeito de aprender coisas, né? Tem os professores para perguntar, tem a turma, tem a galera, tem gente, pode me mandar um e-mail, tem o YouTube, tem o Google. O mundo se abriu para quem está afim de aprender, tá? E eu acho isso relevante, porque quando o Guilherme me convidou para falar para vocês, são mais jovens e tudo, eu não sei como pega isso para vocês, se acha que isso é papo maluco, ou se isso queima mais dentro de vocês. O que eu estou falando é que o futuro de vocês, vocês precisam começar a trabalhar agora, tá? O futuro vai chegar muito rápido. E o futuro de vocês, ele vai ter umas coisas diferentes do que eu vivi. Eu não sei dizer para vocês como é que vai ser o futuro de vocês. Mas muita coisa está se alterando. Isso, muita gente pensando, por exemplo, essa estatística aqui do Fórum Econômico Mundial, já de alguns anos, ela apontava assim, ó,
65% das crianças que estão entrando no primário hoje, no primário, olha para a turma da escola, os mais novinhos, eles vão trabalhar, mais da metade deles vão trabalhar em empregos que nem existem hoje. Entendeu? Eles nem existem, eles nem sabem como é que eles vão ser. Então, como é que eu me preparo para algo que eu nem sei direito como é que vai ser? Certo? Eu tenho 3 palpites para vocês, tá bom? São palpites, não são conselhos. Porque eu não saberia dizer como é que seria esse conselho. Para mim, tudo se resume a aprender. Tá bom? Então, para vocês que são jovens aí, têm uma vida incrível pela frente, uma vida desafiadora pela frente, eu tenho 3 palpites para vocês. Primeiro, eu acho que vocês têm que aprender a aprender. Aprender a aprender é ter a vontade de querer aprender as coisas. Beleza? Ninguém pode ensinar para alguém que não quer aprender. Então, o fogo tem que queimar por dentro. A curiosidade, a vontade de aprender. Então, primeira coisa, aprende a aprender. E descobre que tu nunca mais vai parar de aprender. Ok? Segundo, tem que aprender a empreender. A palavra empreender vem de empreendedorismo, né? Vem de empresário também. Então, a gente olha isso e pensa, isso é ser dono de empresa. Mas não é isso só. Empreender é muito mais que isso. Empreender é uma vontade. Eu trabalho numa empresa, vocês trabalhem onde vocês quiserem, e empreender é uma vontade de sempre querer fazer diferente. Cara, dá para fazer diferente, cara. Dá para fazer assim, dá para fazer assado. Tu tá sempre meio assim, sempre buscando fazer mais, melhor, diferente, ok? Então, aprender a empreender. E cada vez tem mais técnica, tem mais método, tem mais livros, literatura, tem mais coisa para ajudar a gente a aprender a empreender. Terceiro, a gente tem que aprender a inovar. O que parece bem óbvio no meu discurso, né? Inovar. Vamos dizer, inovar é fazer uma coisa diferente de um jeito diferente, uma coisa diferente, tá? Inovar, quando eu busco inovar, quando eu busco fazer diferente, eu me desafio a aprender mais e empreender de forma diferente. Então, dessa maneira, talvez fique aqui uma dica para vocês, independente de quantos anos você tem, independente das coisas que você gosta ou não gosta, todos nós para frente, talvez essas 3 dicas aqui nos ajudem a entender o que o Vale do Silício faz. Ele provoca todo mundo para aprender, ele desafia todo mundo a empreender, e ele tem um prazer enorme quando as pessoas de fato conseguem inovar e construir coisas que criam valor para os outros. E quando você conseguir fazer alguma coisa que cria valor para os outros, você está de verdade empreendendo. E aí você merece ser premiado por isso, tá bom? Então eu fiz um discurso aqui, espero que vocês tenham feito notas, e eu devolvo aqui para o Guilherme, para os professores e todos vocês, perguntarem, me desafiarem, fazerem pergunta de qualquer tecnologia, qualquer empresa, qualquer futuro de profissão. Vão lá, me provoquem, me desafiem, para a gente entender o que provoca vocês, o que deixa vocês mais curiosos aí. O Cruel. Vamos lá, Guilherme. Simplesmente fantástico. Eu acho que, Odinho, eu acho que superou um pouquinho a expectativa que você tinha, não superou, não? Mas... Ô, Guilherme, e eu estou justamente na turma que teve a ideia aqui com os meninos, né? E o Eduardo, a gente estava aqui, né, Eduardo? E já conversando, e eu esperava que você vinha e falasse da sua experiência, né? O que você visualizou lá. E assim, cara, parece que eu estou me sentindo igual menino aqui também, sabe? Menino de 34, eu fiz 52, 34, né? Mas menino. E assim, a vontade de aprender. E eu sempre pontuei isso para os meninos aqui sobre a evolução, né? Como que as coisas evoluíram muito rápido, de uma forma assim que foi avalançadora, sabe? E a gente que vivenciou década de 90, o início do computador chegando aqui, eu sempre pontuo isso para eles. Né? E Orkut, Facebook, WhatsApp, e você acompanhar essa evolução e o que vem pela frente no futuro, eu tento mostrar essa galerinha o tempo todo. E sempre trazendo o quê? O Brasil. E aí uma pergunta que eu queria perguntar para o Cristiano é como que é visto, né, nós brasileiros no Vale do Silício? Né, a chegada, quando chega uma pessoa assim como o Guilherme, chegou lá nesse Vale do Silício querendo aprender, eu acho que isso é uma vontade muito grande. Como que é vista essa galera nossa aí no Vale do Silício? Essa é uma pergunta aí, Cristiano. Muito legal. Tu sabe que isso é uma coisa muito curiosa. Nós, brasileiros, e se vocês olharem quem veio antes de vocês, os mais coroa de vocês aí falando para a meninada,
o Brasil sempre foi um lugar muito difícil de viver, sobreviver, batalhar. Caramba, né? Vocês sabem como foi difícil. E eu acho que existe... O brasileiro sempre foi inovador, porque ele não tinha opção. Ele sempre tinha... Cara, agora desse jeito, amanhã daquele jeito, aí muda isso, muda aquilo. Caramba, assim, a gente sempre viveu numa incerteza muito grande e tal. Isso foi criando nas pessoas, nas profissões, um jeito de lidar com a incerteza. Quando eu digo a palavra incerteza, vamos fazer aula de matemática aí rápido, tá? Muita gente não gosta. Olha como é fácil entender por que o nosso futuro, vamos dizer assim, tem incerteza. O brasileiro sempre jogou na incerteza, tá? Então, olha só, no passado, o jogo da vida do meu vovô e da minha vovó era um jogo de um dado de 6 lados. Ele jogava um dado, dava de 1 a 6 e eram 1 a 6 coisas que podiam acontecer na vida dele, beleza? A vida dos meus pais, o jogo da vida deles já jogava com 2 dados. Jogava 2 dados, já dava 6 vezes 6, assim, já dava de 1 a 12 opções ali, entendeu? Assim, fazer isso. A minha vida já tem 3 dados, ou seja, cada vez que eu olho para o futuro, o meu futuro tem mais coisa que pode acontecer. Tem mais gente, tem mais clique, tem mais site, tem mais startup, tem mais tecnologia, tem mais conhecimento, tem mais página no não sei o quê, tem mais perfil no Instagram, entenderam isso? Então, como o mundo tem mais coisa, eu olho para frente e tenho mais incerteza. Pois o brasileiro sempre viveu um pouco essa incerteza. Lá no Vale do Silício, eles reconhecem isso como uma virtude. Porque é um tipo de gente, pessoas que sempre tiveram que lidar com coisas que poderiam... Entendeu? Nós não estamos só assim, fazendo prédio que eu já sei. O brasileiro sempre tinha que meio... Agora é assim, amanhã não sei. Então, como a gente já tinha essa cabeça, talvez nós, brasileiros, já sejamos startupeiros e não sabíamos. Entendeu? Nós já tínhamos na mentalidade um pouco desses traços. Então, eu acho que tem um pouco isso. Só que tem que ter uma coisa que tem que aumentar muito, que é o conhecimento. Assim, ó, pessoal, não é só vontade de fazer diferente. Quanto mais conhecimento você tiver, quando você sacar como isso funciona, aquilo funciona, aí a sua capacidade de criar, ela explode. Quem conhece pouco, pensa pouco. Quem conhece muito e ousa pensar diferente, consegue fazer coisas incríveis. Então, assim, por isso que eu falei antes, eventualmente estudar é chato, mas aprender é bom demais, cara. Então, quando você encontra coisas realmente que te provocam, te desafiam, e você vai para cima, o mundo se abre de maneira, assim, muito, muito incrível, né? Então, a resposta direta lá, a grande maioria vê o brasileiro como um dom, uma característica de lidar com situações difíceis, situações que não são planejáveis, e vê nisso uma virtude dos brasileiros, sim. Cristiano, outra coisa também, o Brasil hoje, você vê ele como que está desenvolvendo essa questão do startup, né, essas empresas inovadoras, como você vê, como você sente as empresas hoje aqui no Brasil? Eu sempre pontuo muitos clientes aqui, né, principalmente São Paulo, que é uma grande metrópole, é uma cidade com grande capacidade. Você vê hoje no Brasil uma evolução nesse sentido de altas tecnologias, aberto para novas empresas internacionais, essas grandes empresas multinacionais? Isso é bem legal. Sabe que dois pensamentos da sua pergunta me provoca, muito boa. Primeiro, a gente vê várias regiões no Brasil, às vezes cidades até pequenas, às vezes criando formas de criar isso aqui que nós estamos fazendo, certo? Pô, vamos aprender mais, vamos empreender, vamos inovar. A gente vê várias regiões no Brasil. São Paulo, naturalmente, pelo tamanho que tem uma obrigação de fazer isso, né? Aí, perto de Belo Horizonte tem lugares incríveis, Belo Horizonte tem, mas a gente vê isso, a gente vê no interior de São Paulo, em Piracicaba, desenvolvendo lugares mais de startups para o agronegócio, a gente vê em Floripa, desenvolvendo muitas startups para a área de comunicação, marketing. Então, a gente vê isso distribuindo no Brasil inteiro, e todas as regiões, para mim, no futuro, vão desenvolver mais vocações e esse espírito de empreender, criar negócios, estimular com que os jovens tragam coisas novas, que os jovens aprendam a trabalhar com os mais coroas,
porque isso não é jovem versus coroa, né? Isso é, quando a gente junta isso, a gente cria magias desse negócio. Então, de um lado, eu vejo isso acontecendo, sim. A Startse mesmo, a nossa empresa promove muito isso, divulga muito isso, insiste que as pessoas tenham cabeça diferente e descubram o que está acontecendo, mas tem uma crítica com o Brasil, tá? Que eu preciso dividir com vocês. Existem alguns pequenos países no mundo, pensa esse país chamado Israel. Vocês lembram aí Israel é um país sempre em conflito, né? Em volta, sempre em conflito bélico e tudo, mas aquele país produz muita tecnologia, muita ciência e cria muitos negócios. Uma das coisas que a gente aprende nesses lugares é que diz assim, o Brasil é um país muito grande. Então, a gente, quando pensa, por exemplo, um negócio, eles tendem a pensar assim, o Brasil é muito grande, então o Brasil para mim é suficiente. Claro, imagina um de nós fazer um negócio que pega o Brasil inteiro, ia ser show de bola, né? Só que eles dizem assim, às vezes isso não é tão bom, porque nesses lugares menores, como o país deles é muito pequeno, tudo que eles fazem, eles já pensam no mundo, eles não pensam só no país deles, entenderam isso? Então, eles se desafiam a pensar no mundo. E hoje, se vocês pensarem bem, a gente não concorre mais, uma empresa não concorre mais com a outra que está na outra esquina. As empresas concorrem todos em tudo que é lugar, porque no mundo digital não tem fronteiras, né? Assim, WhatsApp, Facebook, Google, se tu começar a pensar, games que vocês jogam, esse mundo digital, ele não tem fronteiras e barreiras como o mundo físico tem. Então, uma das coisas que nós, como brasileiros, temos que pensar é que é lindo estar no Brasil, mas não é só no Brasil que nós temos que pensar. Por quê? Porque as concorrências, a coisa vai vir de fora do Brasil também. Então, nós temos que ter uma visão global. O mundo é uma grande vila agora, certo? Então, se a gente não tiver noção dessa grande vila, a gente talvez não entenda esses movimentos diferentes que tem. Todos nós precisamos ter uma cultura, pensa assim, um entendimento do mundo como um todo, e não apenas do nosso quadrado, né? Eu vi a Viviane levantando a mão ali. Bom dia, querido. Tudo bem? Eu tive a felicidade de conhecê-lo em 2019 em São Paulo, né? Nós tivemos um dia inteiro lá numa feira muito bacana e todas as vezes que a gente para te escutar, traz um incômodo gostoso, né? Eu falo que isso é extremamente importante no dia a dia da gente. Sentir água morna, isso é muito delicado, né? Porque a gente entra numa zona de conforto e eu acredito muito que de vez em quando a gente precisa ser mergulhado num balde de água fria para a gente sentir bastante incômodo, ou então numa água fervente para a gente pular o mais rápido possível. E quando você fala, enquanto você foi falando, eu fui anotando aqui um monte de palavras, sabe, Cristiano? Curiosidade, colaboração, concorrência, inovação, essas 3 dicas que você deixou aqui para a gente. E agora você falou da cultura, né? E eu amei aquele exemplo que você deu do barco. Eu acredito muito que a gente vem décadas e décadas meio que trabalhando dentro desse exemplo que você deu, né? De um barco que está à nossa frente, ele sempre à nossa frente, e a gente meio que cada um fazendo um movimento semelhante, e esse movimento semelhante não faz a gente passar na frente do outro, porque é o mesmo de sempre, né? E as respostas e os resultados são os mesmos. E uma coisa muito engraçada, que a gente, é importante, na verdade, que a gente vem falando muito aqui, é combater o medo de errar, né? Eu falo muito isso com os nossos alunos, falo muito isso com os nossos professores, com a nossa coordenação. Infelizmente, nós viemos de uma cultura que o erro vem com um peso muito grande. E aí a gente pensa muito para executar alguma coisa para que a gente não erre, né? Uma vez que o erro ele traz um ganho muito grande, que é a oportunidade de refazer e não deixar de praticar alguma coisa, né, Cristiano? Como que essa geração precisa entender isso para começar a pensar fora da caixa, para trazer a inovação, né? E quando você fala desse fogo que queima, na verdade, o que eu gostaria de desejar para essa turma, né, ou para essas turmas que estão assistindo hoje,
que eles permitam queimar esse fogo dentro deles, para que eles possam realmente aprender a aprender, né, que já é um dos nossos pilares da educação, e o tanto que isso é importante quando você fala assim, estudar é chato, mas aprender é muito prazeroso, e a gente só vai fazer isso se a gente aprender a aprender, né, porque é o caminho que nos leva ao conhecimento, e sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Eu queria só te agradecer, muito obrigado por essa manhã, né, e que me deixa cada vez mais inquieta na busca, né, de trazer coisas novas para dentro da nossa escola. Muito obrigada, viu? Obrigado, Vivi. Muito querida você. Eu falo aqui com a molecada tentando conectar com vocês, assim. Eu nunca estudei tanto como eu estudo hoje, para você ter uma ideia, tá bom? E nunca foi tão prazeroso aprender das coisas, né? Então, vocês falaram de geografia antes, né? Então, eu tenho um desafio aqui. Posso falar besteira, Guilherme? Vou fazer uma besteira aqui, ó. Fica à vontade, Cruz. Vou cá. Para quem quiser curtir aí. Eu provoco vocês, quem quiser ir da turma, fazer dupla, tri, fazer grupinho, quem quiser assim, vocês investigarem um outro lugar do mundo. Esse outro lugar do mundo se chama Estônia. Estônia é um paísinho no mundo. Vocês vão descobrir onde é que é, tá? Vocês vão descobrir onde é que é a Estônia. A Estônia é um paísinho... É do lado da Rússia, não é? É do lado da Rússia aí, ó. Valeu, Otávio que falou. E olha só, a União Soviética, a Rússia, a União Soviética dominava lá a Estônia, certo? Aí a Estônia foi uma das primeiras a se separar. A Estônia tem 1 milhão e pouco de habitantes só, ok? Tá. Aí, quando os russos se retiraram, eles descobriram que o país deles não tinha nada, não tinha serviço público, não tinha infraestrutura, era um país que estava muito atrasado, ok? Aí o que acontece? Eles ficaram muito para trás. O que faz um lugar que ficou para trás? Aí eles tiveram uma cabeça diferente. Em vez de ele ir para onde já estavam os outros, ele diz assim, não, vamos cortar um atalho para a casa 3. Sabe como é? Tu tá na 1, tem a 2 e a 3. Para que nós temos que ir para 2 para chegar na 3? Vamos direto na 3. Um dos presidentes da Estônia foi criado no Vale do Silício. Ele voltou para a Estônia e ele criou o que hoje é considerado o país mais digital do mundo. 99% dos serviços públicos na Estônia são digitais. A internet na Estônia é um direito de todo cidadão, ninguém precisa pagar. Ele criou uma coisa mais incrível do mundo. É a maior concentração de startups por habitante no mundo. Vocês já ouviram o Skype? O Skype nasceu na Estônia. Assim, tem várias dessas. Então, o que fica aqui a provocação, trabalhinho aí para quem curtir, fora, sábado, qualquer horário que quiser outro, um trabalhinho rápido sobre a Estônia. Quem fizer trabalhinho rápido sobre a Estônia, conversa aí com os professores, faz uma rodada, manda para mim, e vamos lá. O que ficar mais legal, manda para mim aqui. Nós escrevemos um livro, né, Guilherme? Nosso livro, faz 2 semanas, nós editamos um livro que fala sobre esse mundo das empresas do futuro e tal. Então, para quem ganhar aí, eu mando um pacote de livros aí para a escola, para dar para a turma que ficar. E quem receber o livro, vamos tentar ler o livro também, né? Não é ganhar o livro. Vamos ler o livro. E se alguém lê um livro, faz o livro girar. Livro não pode dar parado. Livro tem que andar, certo? Lê o livro, faz girar, certo? Então, aí fica um desafio. Quem aprender mais ou tiver curiosidade sobre a Estônia e quiser escrever por que acha que a Estônia é interessante, e talvez o que a Estônia poderia ensinar para nós brasileiros, para nossas cidades ou regiões, está aí um desafio, ó. Está aí uma brincadeira para quem quiser brincar. Ô, Cruel, o meu livro chega dia 23, tá? Já foi pedido, já está lá na Amazon. Dia 23 chega. Como é a importância da educação, Cruel? Quando o Maurício me deu o livro Audaz, no último dia, no Demo Day que a gente fez lá no Vale, eu trouxe esse livro. E esse livro, ele abriu tanto a minha mente que eu fiz questão de comprar 100 livros e dar um para cada um da equipe. Porque é o conhecimento que transforma. É isso que faz acontecer, né? É o aprender que faz acontecer. Gabriel, muito obrigado pela aula, pela oportunidade de trazer isso para os meninos. Eu acho que é isso aí, é sair um pouquinho fora dessa caixa. Viu a oportunidade?
sabe que alguém tem algum pouquinho de conhecimento, vamos compartilhar. Um dos meus grandes choques no Vale do Silício foi esse, é sentar numa Starbucks e ver pessoas conversando, pessoas que não se conhecem, vendo pessoas conversarem de projetos. Falei, puxa, o cara nem conhece o outro e já está conversando de projeto? Que coisa maravilhosa, né? Então, a Vivi está até mostrando lá o Audaz, ó, tá na mão dela, do Maurício. Ok? E qualquer coisa, o seu WhatsApp vai apitar na sala de aula, viu? A ideia foi que a gente pegou e gravou o áudio na hora, né? E eu queria agradecer ao Cristiano, muito obrigado, Viviane, Guilherme, pela oportunidade. E a vida é isso aí, né? Feita de oportunidades, né, Guilherme? Abraça quem for ter a vontade de aprender, assim como o Cristiano falou. Eu sou um professor em que a escola me ensinou muito, você sabe disso, eu já falei isso para você. E eu estou, assim, o tempo todo questionando, curioso. E esse cara vai ficar para mim, viu, Cristiano? Realmente, eu preciso saber um pouco mais sobre a história que, para mim, contou isso aí sobre ela. Eu e o Dudu, que os meninos também. Tema da próxima aula. Obrigado, Gui. Obrigadão. Um abraço para os meninos aí do primeiro ano, morrendo de saudade deles. O nono também está aí? Nono, galerinha lá. Esse ano eu estou com 6, 7 e 8, né? E o 8º eu estou com saudade do dia hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, turma. Obrigado a participação de todos. Vivi, obrigado. Cristiano, amigo, eu não tenho como agradecer. Precisando de qualquer coisa, compartilha comigo, eu estou aqui para ajudar. Obrigado, pessoal. Um abraço, vocês são muito queridos. E para a meninada toda, ó, vamos lá, vamos mudar esse Brasil, tá? E agora está com vocês. Abraço a todos. Até mais. Tchau.